Fala galerinha geek, Leslie aqui no canal. Ai gente, eu amo falar de Stranger Things e nesse vídeo eu vou fazer resumo de Stranger Things terceira temporada. Então fica aqui ligadinho que eu vou falar episódio por episódio o que acontece. Então se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Primeiro episódio, aliás, vamos falar um pouquinho do geral dessa terceira temporada. A terceira temporada de Stranger Things, como já deu um ganchinho da segunda para a terceira, é uma temporada em que desenvolve alguns relacionamentos e, para mim, é uma das melhores temporadas, principalmente porque a gente já tem todos os personagens ali inseridos. Se não me engano, acho que tem um ou dois, assim, mas que não são dos principais, então os principais já foram apresentados na primeira e na segunda temporada. Então vamos lá. No primeiro episódio, o que acontece? Os soviéticos estão lá, a gente já tem um pouco das falas aí da primeira temporada, na segunda, sobre os soviéticos e os russos. Eles estão tentando abrir um portal para onde? Para o mundo invertido, porque a segunda temporada terminou aí com o Devorador de Mentes olhando ali a escola do baile de inverno. Depois dessa cena que aparece eles mexendo lá na máquina, que é uma máquina muito importante para abrir o portal, passa-se um ano e aí entra Hawkins, a gente vai para Hawkins, o que está acontecendo em Hawkins? E aí a gente tem muitas referências em Stranger Things dos anos 80 e vem o shopping, o Starcourt, e nesse Starcourt a gente já vê várias coisas apresentando, o que o Steve está fazendo. O Steve começou a trabalhar numa sorveteria. Esse shopping acaba causando alguns fechamentos de lojas locais, coisa que acontece, né? A gente vê na atualidade acontecendo. E depois nós vemos o que acontece com a Eleven. Eleven e Mike, eles estão namorando, então você vê muita cena de beijos dos dois, estão à flor da pele porque estão na adolescência e o Hopper não gosta disso. O Hopper fica achando muito ruim, então mantenha metros de distância. E aí eles têm esse impasse aí para esse namoro. E como o Hopper tem ciúmes, ele vai conversar com a Joyce. E aí fala que ele não quer ver os dois juntos, e a Joyce fala, você tem que falar pra eles, explicar seus sentimentos, e aí ela orienta ele pra escrever uma carta, já que ele não consegue falar. E aí ele, tipo, ok, vou escrever uma carta, mas na verdade ele nem acaba escrevendo. Depois a gente vê o Dustin, ele volta do acampamento de verão e fala que tem a namorada, que é a Suzy, que fica aquele mistério, será que o Dustin tem mesmo uma namorada? Porque na temporada passada ele ficou meio sozinho, mas ele estava ali guiado sim pelo Steve, e ele falou para os meninos, vamos lá que eu vou tentar uma conexão para falar com ela. E aí eles vão até um morrozinho ali de gramado, tentam fazer essa conexão com ela, fica até a noite tentando, mas não consegue, eles acabam desconfiando aí que o Dustin realmente tem uma namorada. E nessa ida, o Will sente algumas coisas estranhas, porque tá acontecendo alguma coisa em Hawkins. Um laboratório siderúrgico, ele acaba atraindo ratos, e a gente vê isso acontecendo na mesma hora em que o Will sente lá alguma coisa assim no pescoço, e os ratos explodem. Ficam parecendo aquelas carnes assim, toda feia. Enfim, é bem nojenta essa cena. Inclusive, quando saiu o teaser de terceira temporada de Stranger Things, o teaser eram os ratinhos entrando ali nesse lugar. Aí nós temos a personagem que eu gosto muito, inclusive estou pensando em fazer um vídeo somente dela, porque a Nancy, ela começa a trabalhar em um jornal local e o chefe dela é o Tom e o colega dela é o Bruce. E eles fazem meio que um bullying com ela, que tem uma referência de mulher trabalhando e ela só faz o café, sendo que ela é muito boa como jornalista e pegar notícias. E ela pega uma ligação de uma senhora, a senhora Driscoll, e a Driscoll fala que tem alguma coisa acontecendo lá, e ela fica encucada e anota o recado dessa Driscoll para saber o que está acontecendo. Ela pega esse evento estranho. E aí nós temos o personagem Billy, que na segunda temporada só foi uma introdução, ele tem alguma geniosidade na verdade, ele tem alguma geniosidade ali com ele, e ele tá andando na estrada para um encontro com a mãe do Mike, porque ele é salva-vidas de um clube, e aí o carro dele acaba sendo arrastado para o lado e a gente sabe também que é o Devorador de Mentes tirando ele ali do carro para ele ser possuído. E antes disso, o Dustin ele consegue interceptar
uma comunicação aí entre os russos e ele não entende muito bem, mas essa informação fica guardada para a gente falar aí nos outros episódios. Então vamos para o segundo episódio, que se chama O Caso dos Ratos. É um episódio menor, mas se concentra em uma personagem aqui, que é a Nancy, e eu vou explicar para vocês. Bom, então a Nancy conta a história pro Jonathan e elas vão até a casa da Driscoll para descobrir o que está acontecendo com os ratos. E a senhora Driscoll fala que eles estão comendo os fertilizantes dela. Inclusive, ela pegou um rato que estava muito raivoso e até parece cena assim do rato tremendo com um negócio que ela jogou por cima. E eles não veem nada demais e vão embora, mas acham que aquela situação é uma situação, sim, realmente estranha. Em paralelo, o Billy tá tendo algumas visões ali e ele acaba pegando lá a Heather, que é uma menina do clube, que também trabalha naquele clube. E aí o Dustin vai procurar quem? Vai procurar o Steve, e eu acho muito legal essa temporada, porque tem uma relação muito legal do Steven com o Dustin, essa amizade é uma amizade muito boa. E aí ele conta dessa comunicação que ele ouviu, dessa fala do russo, e a Robin, que é a menina que tá trabalhando junto com o Steve, ela também ouve e vai para a missão. Eles vão descobrir o que está acontecendo, qual é a mensagem que aquele cara queria falar, porque a Robin, ela é muito boa, ela falou que fala 4 línguas, então eles trabalham ali na sorveteria, mas os dois são muito espertos e a Robin e o Steve, eles têm um relacionamento muito bom também, depois que entra o personagem do Dustin. E como o Hopper, ele deu um ultimato no Will, ele fala assim, olha, você fica longe da Eleven, senão eu vou deixar mais vocês se verem. E aí o Will dá uma disfarçada com ela e mente para 11 e ela encontra a Max. Aí a Max dá aquela lição de feminismo para e fala assim, não, vamos fazer compras, e elas vão lá no shopping, fazem as compras, até que no final eles acabam percebendo que o Mike, o Lucas e o Will, eles estão lá no shopping também, ou seja, a mentira foi descarada. E aí os dois começam a brigar e ela fala, um pé na sua bunda. Basicamente, o segundo episódio é para desenvolver algumas coisas e termina com aquele caso do Billy com a Heather ali. E aí vamos para terceiro episódio, que se chama A Salva-Vidas Desaparecida. Aí a Max ajuda a 11 a espionar o Mike para saber o que eles estão falando ali, e realmente ela vê uma conversinha ali de meninos que não tem nada a ver, bem nojenta, começa a peidar, começa a rotar, aquelas brincadeiras dos meninos quando estão juntos. E aí elas resolvem fazer a brincadeira da garrafa e coloca vários nomes até que a Max fala para ela, vamos espionar aí, vamos ver outra pessoa. E cai no Billy. E a On descobre que o Billy, ele tá lá com a Heather. Então, elas vão lá no clube tentar descobrir o que tá acontecendo e viram que nenhum dos dois estava lá, ou seja, um dos caras falou que a Heather não tinha trabalhado naquele dia porque ela tinha passado mal. Então, alguma coisa estava estranha. Paralelo, temos a Nancy, que ela conta a história da Driscoll para os caras do trabalho, mas ela é ridicularizada e enfim, mas ela não fica feliz e vai lá falar com o Jonathan, a gente vai lá saber o que está acontecendo. Só que quando chegam lá, a senhora Driscoll tá fazendo o quê? Comendo fertilizante. Que coisa estranha. E voltamos para os meninos acabam tendo alguma briga porque o Lucas e o Mike ali sabem que a Max e a On, elas estão dando um pé na bunda ali deles e começa a discutir entre si, mas o Will não tá nesse clima de romance adolescente e aí eles acabam brigando. O Will até cita o Dustin pro Mike e eles brigam e se separam ali naquele momento. E paralelo novamente, a Robin descobre que naquele dia vai ter alguma coisa no shopping entre os russos e aquela missão que eles estão investigando. Os três, Dustin, Robin e Steve, resolvem olhar o que eles estão fazendo e eles vê uns caras assim descarregando coisas dentro de uma garagem. Eles ficam ali pensando, o que será que é aquilo? E aí vamos para a narrativa dos adultos, que é o Hopper e a Joyce. Eles estão tendo ali uma coisinha assim entre os dois. Eu sempre shippei eles, não sei porque nunca deram certo. O Hopper e a Joyce vão para um laboratório porque ela tinha marcado um date com ele e ela não foi. Depois ela começa a explicar que teve um apagão na cidade e perdeu o magnetismo, alguma coisa estava errada.
temporada, e eles resolvem ir para o laboratório anterior. E nesse laboratório lá de Hawkins, lembra na segunda e primeira temporada, e o Hopper ele é atacado por Grigori, que a gente já sabe quem é esse cara, no decorrer dos episódios. Para finalizar esse episódio, esse terceiro episódio, a Max e a On vão atrás do Billy, ela consegue saber onde ele tá, e ele tá lá na casa da Heather. Só que aí elas acham que tem alguma coisa estranha, mas ao mesmo tempo o Billy fala que tá tudo certo e elas conseguem ver a Heather e os pais dela, tudo bem, tudo normal, tudo tranquilo. E elas vão embora. E no final, o que acontece nesse episódio? Os pais da Heather são atacados e a gente já vai para o quarto episódio, que é um episódio que acontece muita coisa, que se chama A Prova da Sauna. Naquele momento é revelado que o Billy pegou essas pessoas, né, a Heather, os pais, para eles irem para um lugar onde tem uma coisa, que é o que? Um devorador de mentes, que está pegando as pessoas aí, possuindo, e elas estão interligadas. Paralelo, nós temos a Nancy e o Jonathan investigando a Driscoll, e aí a Nancy e o Jonathan, eles são demitidos. Só que mesmo assim, a Nancy põe o pé no chão e fala, não, a gente vai saber o que está acontecendo, a gente vai investigar isso. E aí a Nancy vai para o hospital para ver o que aconteceu com aquela senhora. E ela chega lá e vê que tem alguma coisa errada. A temperatura dela ali tá muito estranha. E ao mesmo tempo, os meninos resolvem se encontrar e meio que fazer as pazes, talvez, com as meninas. E eles falam assim, olha, tem alguma coisa estranha acontecendo. E o Billy ele pode ser o hospedeiro aí do Devorador de Mentes, porque os meninos são muito pra frente. Os meninos, não só os meninos homens, mas as meninas também, porque a Max e a 11 se deram muito bem. E eles vão fazer um plano para pegar o Billy e para tentar descobrir se ele está sendo usado pelo Devorador de Mentes. E eles fazem um plano que colocam ele dentro de uma sauna, porque o Devorador de Mentes não gosta de coisas quentes, ele gosta de temperaturas frias. Descobrem sim que ele está sendo usado e manipulado, e aí tem um momento muito interessante, fica mostrando cenas da Nancy com a senhora e dos meninos ali com o Billy, e ao mesmo tempo que esse monstro é despertado no Billy, a senhora também desperta lá no hospital. Ou seja, eles estão ligados. E a Joyce e o Hopper, eles estão ali em outra narrativa, mas eles também estão investigando alguma coisa que acontece na cidade, cada um com seus problemas ali do nível. E o Hopper lembra que ele viu o Grigori antes de falar com o prefeito. E aí ele fala lá, dá um ultimato no prefeito, fala, ô, quem é esse cara aí que eu quero saber? O que está acontecendo aí nessa cidade? E aí, por pressão pela violência, porque o Hopper ama uma violênciazinha, ele vai e pega alguns documentos e descobre que esse shopping, ele também está comprando lugares locais e prédios abandonados para fazer outras coisas. E aí a Joyce, ela entra no meio dessa investigação, porque a Joyce ela é muito boa. E aí eles vão investigar, ver se tem alguma coisa. Porque quando eles vão no laboratório, eles achavam que tinha alguma coisa lá, mas não. Era nesses locais que estavam sendo vendidos pela mesma empresa do Starcoast, que é o shopping. E olha só, nesse mesmo episódio, quando tem lá a turminha do Dustin, eles recrutam quem? A melhor de todas! A Erika, gente! Essa personagem já estava na segunda temporada, mas colocaram ela de uma evidência enorme aí nessa terceira temporada, porque ela é uma personagem muito engraçada e muito debochada. Erika, por que se chama América Erika. O Steven, o Robin e o Dustin recrutam a Erika para entrar dentro do tubo, para chegar até o lugar que eles tinham visto os caras descarregando as coisas do shopping. E ela foi lá pelo túnel sendo guiada e chegou lá, abriu a porta e fala, pronto, gente, agora eu quero a amostra de sorvete de graça. Para sempre. E aí eles vão e entram nesse lugar. Só que no momento de entrar, eles percebem que ali tem uma armadilha. O lugar se fecha e eles encontram uma coisa estranha, num tubozinho todo verde, e não conseguem sair de lá. E aquele lugar eles descobrem que é um elevador. O episódio termina lá naquele momento em que os meninos, né, Eleven, junto com Will, Mike e Max, enfrentando o Billy, e aí a Eleven consegue
empurrar o Billy para fora daquele lugar. E o episódio termina e vamos para o 5º episódio. Se chama Os Devoradores. E uma das propriedades que o Hopper e a Joyce vão lá pesquisar, eles descobrem que tem um laboratório oculto, que é da onde? Dos russos e soviéticos. E eles descobrem 2 caras, e um que só fala russo, até que aparece o Grigori. E o Grigori, ele consegue encontrar. Só que nesse momento, o Hopper e a Joyce conseguem sair de lá, escapar e levar o Dr. Alexei, que é aquele cara que só fala russo. Só que eles não conseguem se entender. E aí, o Hopper tem uma ideia e vai ter o Murray para descobrir o que ele tá falando e entender melhor o que tá acontecendo ali na cidade de Hawkins. E não sei se vocês lembram, o Murray é aquele cara que fica tentando descobrir os desaparecimentos e é um cara muito inteligente e fala russo. Quando a turminha do Dustin chega lá na base russa, porque eles conseguem sair do elevador, eles estão se escondendo dos guardas russos e descobrem uma sala de comunicação. E veem que aquilo está sendo muito ruim, porque eles descobrem a máquina que está sendo usada pelos russos para abrir o portal do mundo invertido. E como o Dustin e o Steve já sabem, aquilo é algo muito ruim. Só que eles são pegos. E aí nós temos mais um encontro, o encontro entre a geração teen e a geração adolescente, que é de todos os meninos, com o Jonathan e a Nancy. E aí eles vão para o hospital, né, para visitar de novo a senhora Driscoll, porque eles trocam as teorias do que eles acham que está acontecendo. E aí eles acabam conectando as histórias que o Devorador de Mentes está usando as pessoas para fazer algo muito maior do que eles estavam imaginando. Em comparação à primeira e segunda temporada aí. Só que nisso quem pode subir é só o Jonathan e a Nancy, e aí eles vão, quando chega lá, a senhora já não tá mais lá. Para onde que essa senhora foi? A Nancy encontra o chefe Tom e encontra o Bruce. Só que eles já estão possuídos ali, e aí começa um tremendo caos. O Will consegue sentir que tá acontecendo alguma coisa enquanto eles estão descobrindo sobre a senhora. E a Nancy e o Jonathan vão lutando contra os dois. E no momento que eles conseguem matar os dois viram carne moída, assim, bem nojento também, do mesmo jeito dos ratos. E aí eles viram um devorador um pouquinho menor, mas é um devorador que dá um pouquinho de trabalho e que consegue vencer. Sim, a Eleven seja para salvar e ajudar eles. Temos a continuação no 6º episódio, que se chama Pluribus Unum. E aí tem a continuação dessa história, a Eleven consegue salvar. E enquanto isso, lá na base russa, o Dustin e a Erika conseguem escapar. A Robin e o Steve, eles são capturados e drogados ali, porque os russos querem saber como que eles conseguiram chegar lá, e ele fica perguntando, para quem você trabalha? Para quem você trabalha? E aí, como eles já estão drogados, aí a Robin fala, é vocês que são muito burros, porque vocês conseguiram vazar uma comunicação entre vocês e a gente pegou. Só que eu achei bem pesado, porque eles são bem torturados ali, e você vê um amadurecimento de narrativa dentro de Stranger Things. Só que o Dustin e a Erika conseguem capturar eles, conseguem resgatar e sair daquele lugar. E aí vamos para a narrativa dos adultos. O Murray consegue decifrar sobre tudo que está acontecendo na cidade de Hawkins, pro Hopper e pra Joyce. Ele decifra que eles querem abrir um portal, porque o Dr. Alexei, ele criou essa máquina, e ele conta tudo o que acontece, mostra um pouquinho dos planos ali, como que é a planta deles lá na base russa, e aí os 4 vão até Hawkins para saber onde estão as crianças, porque eles estão correndo muito perigo. E durante o dia, o Grigori, que é aquele russo, ele encontra o prefeito Klein, e aí ele ameaça, fala onde é que tá o Hopper, porque ele sabe que o Hopper, ele é sim uma ameaça para a base russa. Nisso, os meninos, eles têm um plano para encontrar o Billy, para poder fazer alguma coisa, né, porque tá acontecendo alguma coisa, e através da Eleven eles conseguem descobrir onde é que ele está. Só que nisso, a Eleven consegue ver muita coisa relacionada ao Billy, e no momento que ela tá saindo ali daquele lugar, o Billy pega no braço dela, ou seja, ele descobriu onde eles estão.
E aí, na cena final do 6º episódio, a gente vê todas as pessoas que o Billy recrutou, Heather, os pais, a senhora Driscoll, e todos eles viram carne derretida e formam um devoradorzão de mentes enorme. A 7ª temporada chama A Mordida. Por que A Mordida? Vou explicar agora para vocês. Eles descobrem que o devorador está atrás dele, né? Porque o Billy já sabe ali, sendo possuído, onde que os meninos estão. E aí eles vão até lá e acontece uma confusão entre o devorador e os meninos, porque começa a atirar, tem uma guerra e uma luta entre eles, e nisso o devorador consegue pegar na perna da 11 e fica bem feia a perna dela, e eles conseguem escapar de lá. Nesse momento que eles vão escapar, eles vão até um lugar para poder arrumar a perna dela ali, que tá bem feia. E os meninos lá da base, quando eles escapam, eles vão até o cinema, deixam lá o Steve e a Robin drogados lá assistindo o filme, e o Dustin tenta entrar em contato com os meninos. E aí ele fala assim, alerta vermelho. E aí eles conseguem se comunicar e se encontram no shopping, eles se encontram para trocar essas teorias do que acontecendo, e na verdade não são mais teorias, né? São fatos que já aconteceram e que cada um tem alguma parte da história. Nesse encontro, a Eleven percebe que tem alguma coisa errada e ela cai assim e vê que tem algo na perna dela. Essa cena é horrível, muito nojenta. Enquanto isso, a turma do Hopper vai lá para encontrar também com eles. E antes deles se encontrarem lá no banheiro, eu esqueci de falar isso. O Robin e o Steve, eles estão lá e o Steve quer dar uma declarada para ela, mas aí descobre que ela é lésbica. Mas aí eles seguem a amizade, né? Eu fiquei com muita dó que eu tava shippando muito também. Aliás, eu shippo muito, mas também não ligo se não ficarem juntos. Eu acho que eles estão construindo essa personagem muito legal. Espero que ela tenha um desenvolvimento muito maior na 4ª temporada também. E aí, como eu tava dizendo, a turma do Hopper, eles vão lá tentar achar as crianças, né? Acho que elas estão lá no parque. Mas aí, o prefeito, ele foi ameaçado pelo Grigory, ele dedura lá que o Hopper tá lá naquele lugar pro russo. E aí, nesse momento que o Hopper e a Joyce saem do carro, eles falam pro Murray e pro Alexei para eles ficarem lá no carro. Mas aí, os dois têm uma troca muito legal de amizade, amizade recente. E aí, eles vão brincar lá no parque e o Dr. Alexei, ele tá todo feliz porque ele consegue um ursinho lá do Pica-Pau. E aí, quando ele vai acenar lá pro Murray, o Grigory, ele dá um tiro nele e chama ele de traidor, porque sabe que tá ali com o Hopper e a Joyce. E é uma cena muito triste, porque eu tava me apegando tanto ao personagem, aí mataram. Mas ainda bem que não deu tempo de me apegar assim, de uma maneira incrível. Tomara que não matem os outros personagens que eu gosto. E aí eles saem de lá, conseguem escapar, vão até o shopping e o episódio termina, esse penúltimo episódio, termina com eles tirando o negócio lá da Eleven, bem nojento, bem esquisito. E aí é o encontro da turma deles com a turma do Hopper. E aí é muito bonito, porque é o momento em que a gente sabe que no último episódio vai se resolver aí esse conflito do Devorador de Mentes que já tá gigante. Esse episódio se chama A Batalha de Starkurt, e aí sempre tem aquele momento, né, no último ou penúltimo episódio, segue a mesma linha, né, Stranger Things acho legal que segue a mesma linha, tem as gerações, tem as narrativas diferentes ali entre as gerações, mas depois eles acabam se encontrando e aí eles bolam um plano. Aí o Hopper e a Joyce e o Murray, eles vão desligar a máquina lá da base russa, o Dustin e a Erika vão ajudar lá no rádio, eles vão junto com a Robin e também com o Steve lá para aquele lugar, aquele mesmo lugar que o Dustin quer pedir ajuda da Suzy. E aí eles conseguem a ajuda da Suzy, olha que legal. E é muito bonitinha essa personagem, eu quero muito ver ela nas próximas temporadas. O Billy consegue pegar a Eleven e para entregar pro Devorador de Mentes. Só que a Eleven entra na mente dele e vê tudo que ele passou com a mãe, com o pai. E enquanto os meninos estão jogando os fogos de artifício no Devorador de Mentes, a Eleven consegue libertar o Billy. E aí ele começa a se lembrar e se sacrifica pela Eleven, viu que tudo que ele fez de errado, e aí o Devorador de Mentes mata o Billy. Ele ficou um cara muito mal, essa cena é muito chocante, assim, tipo, ele fica todo... É bem da hora. E na base russa, o que acontece? O Hopper dá uma briga lá com o Grigory
E aí, enquanto eles estão lá no meio do lado das máquinas, o Dustin fala, fecha o portal, fecha o portal, fecha o portal. E aí a Joyce fica naquele impasse, tipo, Hopper, sai daí que eu vou fechar o portal, sai daí que eu vou desligar a máquina, eu vou desligar a máquina. E aí o Hopper consegue abater ali o Grigori, mas ele não consegue sair daquele lugar e faz uma cena assim, pode ir, tô tranquilo, pode desligar esse negócio, se eu morrer não tem problema. E aparentemente todo mundo que tava na sala, tchau. E aí o Dr. Owens consegue chegar naquele lugar no shopping, né? Porque a Joyce tinha avisado ele que tinha acontecido e chega toda a base ali para aquele shopping para poder colocar as coisas no lugar e tirar aquele povo soviético de lá. Enquanto a Joyce sai, ela encontra o Will, abraça e a Eleven olha assim bem para a cara da Joyce e sabe que o Hopper não resistiu. E aí mostra um mês depois o que aconteceu com aqueles meninos, onde que eles vão, e aí Eleven, a turma da Joyce, o Jonathan, eles vão embora de Hawkins porque a cidade fica meio que misteriosa, tipo, tudo acontece em Hawkins. E no meio dessa mudança, a Joyce entrega uma carta, pra mim é a minha cena favorita de Stranger Things de todas as temporadas, que é a carta que o Hopper, no começo da temporada, falou que ia escrever para Eleven, e falando sobre as mudanças, que ela tá entrando numa fase nova, e ele tem saudade dela, e é muito bonita essa cena, muito bonita mesmo, assim, a relação de pai e filha que o Hopper tinha com ela. Meus olhos encheram de lágrima. Melhor cena e eu gosto muito de assistir essa cena. E o episódio termina com todo mundo se abraçando, indo embora, dando tchau. E termina o episódio. Só que temos o quê? Cena pós-crédito. Poderia ter sido resolvido na terceira temporada e terminar Stranger Things? Poderia, mas temos um gancho aí para a quarta temporada através desse pós-crédito que se passa na Rússia e dois guardas de lá, eles passam assim no corredor e o cara vai abrir a porta e ele fala, não, o americano não, o outro. E eles pegam esse outro prisioneiro e levam para um lugar onde ele vai ser devorado por um Demogorgon. Termina essa temporada e fica ali a ponta solta para a quarta temporada. E, gente, esse foi meu resumo. Gostei muito de ter feito os resumos aqui com vocês, esperando ansiosamente a quarta temporada de Stranger Things, porque a gente sabe que o Hopper, ele vai voltar, que ele não morreu. E aquele americano lá que eles falam no final, não, o americano não, o Hopper pode ser um prisioneiro ali dos soviéticos. Obrigada por terem ficado até aqui. E comenta no vídeo. Você gostou do vídeo? Gostou dos resumos? Querem mais resumos de outras séries, outros produtos? Comenta aqui embaixo, curte, compartilha e se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo.